Alguns gregos desejam ver Jesus. Introdução. No último estudo, vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e como ele entrara na última semana de vida humana na Terra. Isso é importante no estudo de hoje, visto que alguns gregos querem ver Jesus, porém a resposta de Jesus a isso parece ser estranha. Esses gregos não compreenderam o momento, o tempo que Jesus estava vivendo, e por isso recebem uma resposta na qual precisamos tentar aprender com os detalhes. Este é o nosso foco no estudo de hoje. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi e disse a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo vai permanecer sozinho, a não ser que caia na terra e morra. Mas se morrer, ele então dará muitos frutos. Quem ama sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas foi para isto que eu vim, a esta hora. Para que eu passasse por essa hora de sofrimento. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Essa voz não falou por causa de mim, mas por vocês. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus assim falava para indicar com que morte A lei nos diz que o Messias vai permanecer aqui para sempre. Como podes dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A luz ainda está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede nela, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. O primeiro, o segundo e terceiro versículos. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus.
Como primeiro detalhe, temos uns estrangeiros, no caso gregos, que foram à festa da dedicação. O texto fala que eram gregos e automaticamente lembramos da filosofia. Lembramos dos filósofos gregos muito conhecidos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, pois os gregos que queriam ver Jesus cresceram neste ambiente. Apenas para contextualizar a época, os romanos conquistaram os gregos. Porém, os romanos gostavam tanto da cultura grega que houve uma mistura conhecida como cultura grego-romana. O primeiro, Sócrates, foi um filósofo que se preocupava principalmente com a moralidade e a ética. Ele buscava o conhecimento por meio do diálogo e da autorreflexão, desenvolvendo o método socrático de questionamento para incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas. Sócrates acreditava que a virtude era o conhecimento e que é melhor sofrer injustiça do que cometer injustiça. Platão, discípulo de Sócrates, fundou a academia e é conhecido por suas teorias das ideias e da justiça. Ele escreveu muitos diálogos filosóficos que apresentam as ideias de Sócrates e suas próprias interpretações. Platão acreditava na existência de um mundo das ideias, que são perfeitas e eternas, em contraste com o mundo sensível e imperfeito em que vivemos. Aristóteles, por sua vez, foi aluno da Academia de Platão e depois fundou o Liceu. Ele fez importantes contribuições para a lógica, a ética, a política e a física, entre outras áreas. Aristóteles acreditava na observação empírica e acreditava que o conhecimento deveria ser obtido por meio da experiência e da razão. Ele também desenvolveu a teoria do ato e da potência, que postula que todas as coisas têm uma forma e um propósito específicos. Continuando os versículos. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O segundo detalhe está no pedido dos gregos: queremos ver Jesus. O contexto era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos de Jesus clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e é Rei de Israel. A multidão estendendo os ramos de pinheiro para Jesus passar montado num jumentinho. Vamos refletir um pouquinho. Juntando o que vimos desde o início do estudo até agora, Jesus está na sua última semana de vida pronto para a cruz. Seus discípulos e a multidão querem lhe fazer rei para libertar Israel do jugo dos romanos. Os religiosos querem matá-lo. Porém, os gregos, carregados de sua cultura filosófica misturada agora com a cultura israelita da festa, pois vieram à festa da dedicação, querem ver a Jesus. Novamente, outro grupo gregos não entende nada do que está acontecendo. Você se lembra do texto? Os gregos subiram à festa para adorar, mas com Jesus apenas queriam vê-lo, ou seja, iriam adorar aquilo que nada sabiam diante daquele que é o único digno de adoração. Por isso, daqui para frente, segue a resposta de Jesus a eles, demonstrando a urgência de se entender o tempo dos acontecimentos, o momento da história. Isso é muito importante, pois para cada um de nós também está determinado um tempo humano aqui na Terra. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Porém, não lhe causa um choque ao ver essas imagens abaixo? Não estão fora de tempo essas pessoas por causa da idade? Reflita contigo mesmo. O quarto e quinto versículos. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O terceiro detalhe mostra Jesus preocupado com o tempo. A hora não era de tomar um cafezinho com os gregos, ou a hora de bater um papo sobre filosofia grego-romano-judaica. Pelo contrário, é hora do Filho ser glorificado através da morte. A morte, ou a hora da morte, deveria ser um grande motivo de preocupação e norte para todos nós, principalmente com o passar da idade. Para Jesus, a hora de sua morte era um grande sofrimento físico, porém ele mesmo diz que também para o Filho do Homem chegou o momento de ser glorificado, pois iria dar o seu corpo para a redenção da humanidade. Ele sabia de onde veio e para onde iria depois da morte. Mas e você? Sabe para onde vai depois da morte?
A única certeza nessa vida é realmente a morte. Até nessa hora há um ensinamento de Jesus. Continuando o quarto e o quinto versículos. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. O quarto detalhe é uma analogia do grão, que precisa morrer, pois seu processo de morte exige a germinação da semente. Morre a semente, nasce o broto. Morre broto, nasce uma jovem planta, que cresce e produz muito fruto com novas sementes. Jesus faz a analogia com sua morte. Ele é o grão, a semente que por sua morte e ressurreição será plantada pela sua palavra, a germinação da fé, estendendo seu espírito por toda a língua, raça e nação que nele crer. Se você se lembra do texto, Jesus também disse que, se não morrer, fica ele só. É só através da morte que podemos não viver apenas para nós mesmos. Morremos para a avareza, plantamos generosidade em muita gente. Morremos para a soberba e nasce humildade em todos os nossos relacionamentos. Morremos para a guerra e nasce a paz. Jesus continua na sequência do texto. O sexto e sétimo versículos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O quinto detalhe está naquilo que é importante, segundo Jesus, na hora da morte. O que eu amo, o que eu odeio, a quem eu sirvo e a quem estou seguindo. Esses 4 itens determinarão o destino da nossa alma, ou seja, se estaremos com Jesus. Oitavo versículo. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. O sexto detalhe mostra que agora, neste momento em que os gregos desejam vê-lo, Jesus está angustiado na alma. Ele sabe o que lhe espera em poucos dias. Jesus está inquieto, comovido e perturbado a sua tranquilidade, porém está firme no propósito, no objetivo que é claro, sua glorificação. O nono versículo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O sétimo detalhe é a glória de Cristo. Sua morte é para louvor do seu nome, é a mais alta exaltação do seu ser, é a forma mais magnífica da sua pessoa e o valor mais estimado, ilustre, honrado que alguém pode ter. Tudo isso será feito pelo seu Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai será glorificado no Filho. 10º e 11º versículos. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. O oitavo detalhe mostra que Jesus não precisava ser consolado pelo Pai, pois sabia que precisava cumprir seu penoso trabalho, mas foi para que a multidão cresce nele. Os gregos queriam vê-lo, mas agora é hora de crer nele. Tudo que Jesus vai cumprir em sua última semana de vida é por nossa causa. Reflita um pouquinho comigo. O naturalismo ou darwinismo ensina nas escolas que viemos do macaco, e ensina também que a vida se originou do nada, sem objetivo algum. Fala que aqui somos apenas uma ameba desenvolvida que surgiu e logo vai passar. Por isso prega que devemos aproveitar o máximo e fazermos tudo o que der vontade, pois nada somos e não há nada depois. Porém, despreza totalmente que Deus gritou dos céus, com voz de trovão, que o Filho será glorificado por nossa causa, por amor, e onde ele estiver, ali estará também o seu servo. O 12º versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O nono detalhe começa novamente com Jesus falando do tempo. Ele já disse até aqui, é chegada a hora. Disse também, agora está angustiada a minha alma. E neste versículo diz, chegou o momento. O momento que os gregos queriam vê-lo era tão fora de tempo que até o momento do julgamento do mundo chegou. Mas eles nada perceberam ou nada sabiam pela sua cultura grego-romana-israelita. Continuando o 12º versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
O 10º detalhe começa com uma afirmação de Jesus sobre justiça. O mundo passará por julgamento. Muito interessante é que a palavra julgado é a palavra grega crisis, que pode ser entendida como haverá separação, haverá divisão, haverá repartição, haverá seleção e principalmente haverá condenação e punição. Haverá decisão sobre o certo e o errado neste momento. Prosseguindo, o 12º versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O 11º detalhe mostra que é agora. Agora tem a ver com o que Jesus estava sentindo. Agora está angustiada a minha alma. Ao começar a angústia de Jesus, ocorre ao mesmo tempo o julgamento do mundo. Nesse julgamento teremos em pauta o pecado, que abrange todo o erro humano contra Deus. A Bíblia dá alguns nomes desses pecados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, explica sobre as obras da carne, ou seja, os erros humanos contra Deus. Gálatas 5, 19, 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda no 12º versículo, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O 12º detalhe revela que não só o mundo com seu pecado será julgado, mas também o príncipe, o chefe, o governador, o comandante, o líder desse mundo. Jesus revela algo que é escondido, algo que está cego da maioria das pessoas. Esse mundo possui um príncipe que manipula, engana, coordena, incentiva, doutrina e mente, fazendo-os acreditar que ele não existe. Porém, a Bíblia o escancara. Um pouco do que a Bíblia revela sobre esse príncipe. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João 14,30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Apocalipse 20:2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Finalizando o 12º versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O 13º detalhe fecha o versículo em nosso estudo de hoje. A questão é que Jesus disse que o príncipe será expulso. O julgamento do mundo e o julgamento do pecado e o julgamento de Satanás se deram na cruz de Cristo. Porém, ainda hoje, o pecado continua acontecendo. O mundo está aí com seus encantos e o diabo continua enganando. Então, como tudo isso se deve? A resposta é simples e sei que alguns aqui já a conhecem. O pecado foi julgado na cruz, o pecado do mundo inteiro, o pecado que cometemos e que cometo e que ainda irei cometer, estão todos julgados na cruz de Cristo. Portanto, o homem ímpio tem o seu pecado perdoado na cruz. Porém, a Bíblia afirma que só aquele que crê na cruz de Cristo como julgamento e resgate e remissão do pecado é que recebe o perdão. Lucas escreve assim em Atos 11:43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Da mesma forma, o mundo já foi julgado na cruz de Cristo. Pedro, na sua segunda carta, escreve 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O mundo, como conhecemos, será destruído dessa vez, não por águas como no dilúvio, mas por fogo. Em Apocalipse 21, lemos que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E também, da mesma forma, Satanás será expulso conforme o julgamento e as palavras de Jesus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. O príncipe deste mundo já foi julgado e sabe qual é o seu fim. Por isso, ele tenta de todas as formas carregar o máximo de pessoas com ele, cegando-as com relação ao evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. Como última reflexão, agora que sabemos de tudo isso, ou seja, sabemos que tudo já foi julgado, o pecado, o mundo e Satanás na cruz de Cristo, sabemos qual é o fim daqueles que não creem, ou seja, serão lançados no inferno junto com o diabo e os demônios. Sabemos que Cristo deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, qual deveria ser a nossa atitude hoje? Na minha humilde opinião, é a de que se Cristo morreu por mim, então eu deveria também morrer por Cristo e viver de acordo com sua santa vontade. Você entendeu que o momento é hoje? É agora? Acesse e baixe esse e muitos outros estudos no canal do YouTube Compartilhando Estudos Bíblicos.